Diz a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, fala para a instituição dos diáconos. Diz assim: olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Diz a palavra do Senhor que os apóstolos, eles estavam responsáveis ali em ministrar a palavra do Senhor, aconselhar, orar, mas a igreja havia uma necessidade de pessoas para cuidar da mesa, para cuidar das viúvas, para cuidar hoje em dia, vamos dizer, da organização do templo, para que os presbíteros e pastores ficam mais responsáveis, tendo uma disponibilidade maior para a pregação da palavra, para o cuidado do rebanho, no sentido de oração e aconselhamento. E eles precisavam então de levantar algumas pessoas para ajudar o pastoreio. E aí diz a Bíblia Sagrada que eles então levantaram 7 homens, e fala das qualidades, né? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, ou seja, pessoas qualificadas pelo Espírito de Deus. A igreja só reconhece aqueles que Deus já chamou. Deus já levantou, a gente só reconhece aqueles que o próprio Deus já levantou. E diz a Bíblia Sagrada que esses homens, além de eles serem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, quando vocês começam a ler, aqui a partir do versículo do capítulo 6, versículo 8, começa a falar na vida desses homens, na vida de Estevão, como Deus usava, como Deus fazia milagre através da vida de Estevão. Vai ver também que tem um nome dele aqui embaixo, né? Filipe, Prócopo, Nicanor, Timon, Parna, Nicolau. Filipe, você vê no próximo capítulo sobre a vida de Filipe, quando Deus usou esse homem. E muitos deles foram usados tremendamente para que a obra de Deus fosse feita. Por quê? Porque ele é um homem cheio de fé, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que eu chamei a atenção muitas vezes de ato, da acomodação. Diz a Bíblia que uma vez aprovado o diaconato, é colocado em postos maiores. E aí eu já percebi muitas vezes assim, o diácono, ele acomoda, ele chega na igreja, o diácono não é soldado, nem porteiro. Eu até falei lá na igreja do pastor Daniel, na consagração lá, eles estavam um tempo atrás vendo um testemunho na igreja da Pitirana, Deus é amor. E aí ele chama a pessoa, né? Conta a benção aí, mano. E uma pessoa chegou e falou assim: olha, eu cheguei aqui na igreja com câncer na garganta. E lá na entrada do templo tinha uma obreira e eu falei para ela o que eu estava sentindo. Ela colocou a mão na minha cabeça, me abraçou, orou por mim e eu fui curada lá na entrada da igreja. Porque, como eu falei, o diácono ele precisa saber que Deus o vê dessa maneira, como esses homens que foram colocados no testemunho aqui de Estevão, de Filipe e de outros aqui, são pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo. Só basta isso, ser cheio do Espírito Santo já é o suficiente para Deus usar poderosamente. E a igreja presbiteriana viva, ela tem essa caminhada dela. A pessoa vai ao diaconato, a pessoa depois ela vai ao presbiterato, ela vai depois a evangelista, depois ela é levada a pastor evangelista, depois pastor titular e depois ela vai a bispo. Então, os diáconos que estarão sendo levantados hoje, Deus espera muito de vocês, pessoas de boa reputação, de sabedoria, cheias do Espírito Santo. Outra coisa, eu já passei por algumas experiências em algumas igrejas que nós pastoreamos, o diácono tem que ser respeitado, o diácono tem que ser honrado. Eu já vi mãe falar assim: olha, se você fizer arte, ó, vou te entregar para o diácono, que isso? O diácono não é para assustar a criança, não. O diácono não é para botar a criança para botar. E também família não é para jogar contra o diácono, não. E quando o diácono chama atenção ou corrige alguma coisa, que ele é responsável pela organização do culto. Ele não está ali enfeitando ali atrás, pode, não. Ele é responsável pela organização do culto. Se o jovem estiver lá atrás, o pastor está pregando a palavra de Deus, está encostado lá, abraçado, bastante crédito, fazendo carinho, pode chegar e fazer escuta, tem lugar na varanda, na praça, lá fora, que a palavra
palavra de Deus está sendo pregada. E tem que glorificar o nome do Senhor. Se o diácono chamar a atenção de uma criança, já vieram falar do livro, falam assim, olha, eu queria que o senhor chamasse a atenção do diácono tal, porque chamou meu filho, fez isso. Eu falei, né? O diácono chamou a atenção do seu filho, a senhora achou ruim, né? Quando a polícia chamar a senhora, porque já tem umas 10 borrachadas do seu filho na delegacia, só não vem falar comigo não, porque a senhora está preparando o seu filho para isso. Ou quando o conselho lá da escola chamar o seu filho lá, chamar a senhora porque o seu filho é errado, a senhora vai chamar quem? Mas o diácono, quando morrer, a senhora fica conhecida, né? Então, eu tive uma experiência, uma única. As minhas filhas nunca deram problema assim para a gente na igreja, mas a minha nova, acho que é mais quietinha, meu deu problema, tranquilo. Mas uma vez eu estava na igreja de Califórnia, e acabou o culto, e aí o diácono estava de trabalho, algumas outras senhoras tiveram algum problema aqui no banheiro, as pessoas meninas pegaram papel de higiene e fizeram assim um montinho, né? E jogavam assim, parou no teto do nosso lugar. Mas engraçado que elas botaram uma fé na Sofia, na Bruna e na Bruna que estavam tomando. Mas ela tranquila, entrou numa dessa. Aí ela é tão assustada e ela é tão comportadinha que quando eu olhei no final do culto, ela estava sentada dentro do carro, só olhou assim para mim. Fingiu estar dormindo. Eu cheguei para você na casa de conversa. Nunca mais eu quero ouvir o diácono chamando a atenção sua. Nem você não usar a autoridade que seu pai é o diácono, é pastor da igreja, de desrespeitar o diácono da casa do Senhor. O diácono tem que ser honrado, tem que ser respeitado por todos. Amém, gente? Então, muitas vezes o diácono talvez toma uma atitude que você não vai gostar, mas é porque ele é responsável, não é o pastor que vai chamar a atenção, é o diácono que é responsável, é a organização do culto na casa do Senhor. Amém? Então a gente tem que amar os diáconos, os diaconistas e honrá-los da melhor forma possível. Amém? Amém. Em segundo lugar, nós estaremos também em consagração de presbíteros. Vocês sabiam que Pedro foi presbítero? Quem sabia? Hein? Amém ou não amém? Amém. Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, olha, 1 Pedro 5, aos presbíteros, Pedro dizendo, olha, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho do Senhor, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Qual é a função básica do presbítero na casa do Senhor? O presbítero é pastor. O presbítero já é diferente, o presbítero é responsável pela palavra, pela oração e pelo aconselhamento. Na falta dos pastores ou até mesmo na presença deles, eles podem destinar e otorgar a autoridade e o presbítero está fazendo o trabalho. Se vocês precisarem de um aconselhamento a partir de hoje, a Adriana, a pastora Adriana pode, o pastor Tiago tem. Quem são os presbíteros na casa do Senhor? É a presbítera tal. Ela está preparada para aconselhar. Ou vocês não recebam eles como presbítero. Porque se vocês receberem, eles estão aptos para ministrar a palavra, eles estão aptos para trazer ensino, estão aptos para aconselhamento, para oração. Eles não podem largar essa parte para servir na mesa. Eles não podem largar esse papel básico para fazer o papel do diaconato. Eles estão disponíveis para essa parte da casa do Senhor. A oração, o aconselhamento, a palavra de Deus. Eu preciso de uma visita lá, coisa e tal. Mas tem que ser o Senhor. Se não for o senhor de Adriano, eu não aceito. Opa! Ele vai falar assim, não, estou mandando os presbíteros lá. E está muito bem representado. Amém ou amém? Amém. E aí vocês vão receber eles como se estivessem recebendo de verdade os pastores da igreja. Presbítero, eu fui presbítero 5 anos. Eu gostava tanto de encher de presbítero, quando falaram que ia passar pastor, eu fiquei assim, poxa, eu gosto muito de ser presbítero. O presbítero também, o Daniel, acho que com mais de 10 anos, né? Sempre eu levava para ele passar pastor, eu não quero, eu sou presbítero, eu gostava de ser presbítero. Eu gostava muito mais, né? Eu fui 5 a 6 anos presbítero na casa do Senhor. É uma honra ser o presbítero, mas diz a Bíblia que precisa, quando a gente abre a nossa Bíblia, lá Tito
fala sobre o presbítero também. Olha só. Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, olha: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. A igreja presbiteriana é formada por um presbitério, aonde os presbíteros, juntamente com o pastor local, que é o pastor presidente da igreja local, regem a igreja, direcionam as decisões administrativas da igreja. Amém? Então, na reunião de conselho, os pastores presidentes vão se reunir, o pastor presidente do povo vai chamar os presbíteros, vai formar o conselho local para tomar decisões administrativas. Amém, gente? O negócio é sério. E nós queremos essa noite, nós vamos fazer a ordenação dos diáconos e dos presbíteros. Eu gostaria que os diáconos e presbíteros, depois eu vou fazer os pastores e os evangelistas e falar sobre eles também. Gostaria que ficasse de pé, eu gostaria o nome deles, o nome dos diáconos da casa do Senhor, os diáconos e presbíteros. Por favor, tenha a relação.